a gente vive em 3 reinos distintos. Um plano mental, um plano físico, um plano espiritual. Cleiton, não acredito, foda-se. É assim. Sinto muito, é assim. Quando você chegar no estado de uma crença absoluta sobre alguma coisa, ninguém... Vamos lá. Vocês vão entender algo mais sobre o que está por trás dos maiores empreendedores. E vocês vão perceber na comunicação deles agora. Quando você ouvir uma pessoa que tem resultado falando, você vai perceber que a comunicação dela, a forma como ela constrói os pensamentos dela é parecida. Os empreendedores que alcançam grandes resultados, eles escolhem segmentos diferentes para atuar. Mas se você colocar um Steve Jobs, um Elon Musk, um Donald Trump, sentados um do lado do outro, você vai perceber que a comunicação deles é parecida. A forma como eles pensam o mundo, a forma como eles pensam o negócio são parecidas. Nós vamos ir a fundo nisso. Ontem eu expliquei coisas que estão no reino físico, que é o quê? São as ações. Quem aqui já tinha ouvido falar de coisas parecidas com o que eu falei ontem? Quem aqui aplica tudo que eu falei ontem? Fala para a pessoa assim, que interessante isso. Fala para a pessoa do seu lado, que interessante isso. Então, você sabe, mas não faz. Então, você não sabe, você conhece. Porque a pessoa que sabe, ela está aplicando e está tendo resultado. Se a pessoa sabe sobre marketing, ela tem um funil de marketing bem construído. Todo dia chega cliente no negócio dela. Todo dia faz vendas. Se a pessoa entende sobre marketing, ela sabe o que é uma CTR, ela sabe o que é um CPM. Eu falei de CTR e CPM ontem? Não. Não, porque são detalhes dentro do marketing. O marketing é uma caixa gigantesca, com várias ações que precisam ser feitas. Com alguns indicadores básicos que precisam ser analisados. Eu não tenho tempo para falar disso tudo com vocês. Não tem tempo, nem que a gente passasse uma semana aqui dentro dessa sala. Nem que nós passássemos uma semana. Mas lembra que o primeiro estágio para você conseguir crescer é tomar consciência? Então ontem você tomou consciência. Quem não conhecia tomou consciência que existe. E a pessoa que já ouviu falar, eu espero de verdade que o que eu tenha comunicado para você tenha falado, cara, tomar a decisão de entrar em ação. Tomar a decisão, perfeito, agora eu entendi essa porra desse marketing que não tem opção, marketing é igual cagar. Gostando ou não tem que fazer. Querendo ou não precisamos fazer. Não tem a possibilidade de exceto. Não tem essa possibilidade de exceto. Perfeito? Então as coisas do reino físico são as coisas das ações. Por que nós não conseguimos, mesmo sabendo, não conseguimos entrar em ação? Porque tem um outro reino que é superior ao reino da ação. Que é o reino que a gente vai tratar hoje. Que é um reino que engloba a ação. Que é o reino mental. O que é isso? Tudo que existe, tudo que vai existir, tudo que a raça humana construir, primeiro vai ser construído e arquitetado na cabeça de alguém. Essa cadeira que você está... Pega nessa cadeira que você está sentado. Pega, vai. Encosta nela. Essa cadeira surgiu e depois ela foi pensada? Não? Primeiro ela foi pensada e depois ela foi construída. Esse auditório, essa planta desse auditório. Primeiro alguém pensou, depois ele colocou no papel e depois ele transformou no seu equivalente físico. Entenderam? O seu negócio, ele não surgiu e depois você pensou no negócio. Primeiro você pensou no negócio e aí ele surgiu. E é assim que tudo funciona. Aonde estão os maiores problemas dos empreendedores? Aqui, no reino mental. Por quê? E preste atenção quanto que isso é importante para você. Por quê? A maioria de vocês são técnicos ocupando a cadeira de empreendedor. É um técnico ocupando a cadeira de um empreendedor. Então é alguém que passou por uma formação técnica, pode ser um doutor, um mestre, não importa, é técnico. Quanto mais especialização você tem, mais técnico você é sobre determinado assunto. Agora, quando fala-se de construir negócio, a sua competência técnica pouco importa. O fato de você ter um diploma, um mestrado, um doutorado, não garante que você vai ser bem sucedido no negócio na área. Pelo contrário, ele quer dizer que você é um excelente técnico. E as competências que o empreendedor precisa desenvolver são diferentes.
Fala para a pessoa do seu lado assim: eu preciso desenvolver novas habilidades. Eu não estou falando que quando eu trago esse discurso, que parece um discurso antissistema, e é um discurso antissistema, sistema tradicional de aprendizado, eu não estou falando que você tem que parar de estudar, não é isso, eu não defendo isso, eu estudo todo dia, eu falei isso para você, todo dia eu tenho uma rotina de estudo. Hoje eu treinei e hoje eu já estudei. Eu já fiz isso hoje, 121 dias treinando todo dia sem falhar nenhum. Isso aqui tem a ver com a minha mentalidade. É sobre o treino? Tem o nutricionista e o educador físico agora devem estar louco, treinando todo dia. Velho, não é sobre o meu shape. É sobre aquele dia que está chovendo, é sobre aquele dia que eu estou numa viagem, é sobre aquele dia que está menos 4 graus e eu estou curtindo outro país. É sobre aquele dia que eu fico doente. E a narrativa e a construção da minha mentalidade dizendo assim, ó, se eu me comprometo em fazer alguma coisa, eu vou até o final. Se você tivesse essa mesma musculatura mental, você ia começar as ações de Marte, e mesmo que elas não funcionassem da maneira que você espera, você ia continuar persistindo. Mas porque você não tem essa musculatura mental de ser persistente, no primeiro empecilho que acontece, ou seja, você contrata uma agência, não sai o resultado que você espera, você está pronto para abandonar tudo, falar, não é para mim. E eu fico imaginando, alguém conhece criança? Criança pequena? Eu tenho um sobrinho de 4 meses, eu amo ele, é o Arthur. Ele é acelerado, demais. Eu passei o Natal lá com a minha família, antes da gente viajar para a Europa. E aí, ele tio para todo lado, né? Aí um dia eu saí para correr, e ele, tio, eu vou com você. Eu falei, você não pode com o tio. Ele, por que, tio? Não, porque o tio vai correr muito, você não vai conseguir. Não, eu consigo, tio, 4 anos. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então o tio vai, você vai lá se trocar, colocar tua roupa, e depois eu volto e a gente vai correr. Aí eu fui, fiz o meu treino, depois eu levei ele no parque, ele correu 1 quilômetro comigo, gente, eu juro para você. Lá no trotinho dele. Mas quando ele era mais novo, ele não corria. Eu vi ele rastejar. Alguém já viu criança rastejando? Não caminha, né? E aí você olha para ele rastejando no chão, você fala, nossa, ele está lá rastejando no chão. Aí você fala assim, que lindinho. É lindo aquilo, gente? Fala sério. Tem nada de lindo aquilo. Mas você fala, que lindinho, ele está rastejando. Aí ele começa a caminhar. Como é que ele caminha? Né? Você já viu alguém caminhando assim? Aquele cara que bebe umas, ele caminha assim. É bonito isso? Sinceramente. Mas por que quando você olha para a criança caminhando, para o teu sobrinho, para o teu filho, você fala, nossa, que lindinho, está caminhando? Por quê? Porque você sabe que ele vai treinar, ele vai cair alguns tombos, ele vai ralar o joelho algumas vezes, mas vai chegar um momento da vida dele que ele vai correr. Sim ou não? E por que a criança se comporta assim? Já pensou se a criança desistisse? Não vou mais caminhar, não é para mim. Mas esse é um adulto, que na primeira empecilho que acontece dentro do negócio dele, ele fala, não é para mim. Contratei um colaborador, me enganou. Dei tudo pro cara, entrou na justiça, me processou. Alguém já passou por isso? Conhece alguém que passou por isso? Aí o programa que é formado não é para mim. Faço tudo sozinho, sou centralizador. Ou pior, você ouviu a história de alguém que aconteceu isso e você fala, não, mas aconteceu, então não é para mim. Então imagine a criança lá no berçário. Aí um levanta e cai. Aí os outros olham e falam, não, isso não é para mim. Nem vou tentar. Vocês estão dando risada, mas eu estou fazendo uma analogia que na vida adulta, por algum motivo, nós começamos a nos comportar assim. Na primeira dificuldade, estamos prontos para desistir. Eu sou cristão. Cristão é o quê? Eu sigo a Cristo. Para mim, ele foi o maior líder da história. E a gente divide a história entre antes e depois dele. Antes e depois dele. E eu acredito fielmente que o fracasso é uma arma usada pelo mal para aprisionar as pessoas. Sabe qual que é o melhor jeito de manter alguém preso? É a pessoa não saber que ela está presa. Porque quando a pessoa toma consciência que ela está detida, que ela está presa, ela começa a querer, opa, eu quero fugir. Aí você olha para o lado e está todo mundo desistindo, ninguém está construindo, ninguém está fazendo nada, opa, é assim. Então está todo mundo mantido em cárcere e ninguém sabe. Então, eu não estou preso, eu sou livre, né?
Se você não consegue se comprometer com alguma coisa, sinto muito, você não é livre. Você é livre quando mesmo você não querendo fazer, você faz. Porque aí você tem o poder de escolha. Eu tenho o poder de escolha se eu quero levantar amanhã e treinar ou não. E quando eu vou lá e treino, mesmo não estando afim, eu estou exercitando o meu poder de escolha. Agora tem gente que é refém. Primeiro fracasso, ele está pronto para desistir. Então eu acredito plenamente que o fracasso é uma arma usada pelo mal para impedir que as pessoas cresçam. Você senta e conversa com todos os empreendedores. Todos eles fracassaram em algum momento. Alguém já fracassou aqui em alguma coisa? Fez alguma ação, não foi bem sucedido? Perfeito, tamo junto. Então todos fracassaram. Eu estava correndo na praia com o Kennedy, lá em Salvador, e ele me lembrou de uma história. Eu quero que hoje você busque isso. Você já ouviu falar de Graham Bell? Quem já ouviu falar de Graham Bell? Graham Bell foi o inventor do primeiro sistema de comunicação. Inventor do telefone. E graças à decisão desse homem, hoje nós temos smartphones. Ele foi o precursor disso tudo. Mas nessa mesma época que esse cientista estava chegando muito próximo da descoberta de como transmitir ondas através de rádio, tinham outros 2 cientistas também nessa competição. Ninguém sabe o nome deles. Eu estudei e não lembro. Que ninguém lembra dos fracassados, né? Isso é verdade. Ninguém lembra dos derrotados. Esse é um fato. Você sabe o que diferenciou o Graham Bell desses outros 2 cientistas? 1/4 de volta. Foi 1/4 de volta num parafuso. Que fez com que ele conseguisse fazer a transmissão da onda de rádio. O que eu quero te ensinar com isso? O Graham Bell se tornou reconhecido na história dele por causa de 1/4 de volta. Eu quero que hoje você encontre o teu 1/4 de volta. Fala para o pessoa do seu lado assim, hoje você vai encontrar o teu 1/4 de volta. Tem pessoas aqui que elas estão próximas. O jogo muda. É um detalhe. Às vezes a gente começa a acreditar que para a gente conseguir fazer as coisas funcionarem, é 1 milhão de coisas que tem que acontecer. Na verdade não é isso. Fala para o seu lado assim, a vida é simples.